termo viral é utilizado justamente porque esses conteúdos se espalham como um vírus, como um contágio. São informações que se propagam de uma pessoa para outra. Às vezes, pode parecer difícil de entender por que algumas coisas pegam e outras simplesmente não fazem sucesso. Pode parecer que é algo ao acaso ou totalmente sem uma razão específica. Ou então, nós temos a tendência a imaginar que o que faz esses conteúdos populares tem a ver com qualidade, preço ou propaganda. Só que, se a gente pensar no caso, por exemplo, dos sites de busca, a gente pensa no Google e no Bing. Muitas pessoas já relataram que o Bing tem resultados melhores do que o Google, mas mesmo assim o Google continua sendo mais popular. Então quer dizer que isso não tem a ver com qualidade. E se a gente pensar na quantidade de vídeos que já se tornaram virais, esses vídeos, por exemplo, no YouTube que se tornam virais, muitos deles não tiveram nada de investimento em propaganda, né? E mesmo assim eles se tornaram virais. Então, quer dizer que essas ideias não são relacionadas à qualidade, preço ou propaganda. Então, nós chegamos à pergunta desse curso. O que torna um conteúdo viral? Antes de falar especificamente sobre os elementos que tornam um conteúdo viral, vamos entender alguns pontos importantes. São princípios que tornam a comunicação mais fácil, ou seja, eles passam ideias de uma maneira mais acessível, mais crível. Fazem com que a história seja memorável. Para a gente ver o primeiro conceito, eu peço que você pause essa aula e assista ao primeiro vídeo que está nos recursos da aula. Depois que você assistir o vídeo, volte à aula e a gente vai falar sobre ele. Note quantos atributos que foram apresentados nesse vídeo. Pense em quanto você aprendeu com relação a esse produto. Ninguém falou especificações como memória, espaço em disco. A única informação que importa aqui é que esse notebook é realmente muito fino e leve. Ele cabe num simples envelope. Então ele é portátil, muito fácil de carregar com você onde você for. Se você apresentar 10 características de um produto em um simples comercial, a chance de que as pessoas esqueçam de todas elas é enorme. Mas se você diz às pessoas uma coisa apenas, elas vão se lembrar, porque elas concentraram toda a atenção em apenas uma coisa em particular. Outra coisa importante nesse vídeo é a analogia. A analogia que foi feita com relação ao envelope ser algo fino, leve, algo que a gente carrega muito facilmente, né? Então, essa analogia, ela reduziu um conceito extremamente elaborado em torno de uma ideia simples. Isso que é bacana quando a gente utiliza analogias nas nossas mensagens. Para continuar, novamente pause a aula e assista ao vídeo 2 que está nos recursos. Bem, isso realmente foi inesperado, né? Mas por que foi inesperado? Porque a gente estava imaginando um determinado desfecho e o vídeo quebrou o padrão. Esse comercial prende a nossa atenção e faz com que a gente já imagine qual será o final. Ele chama a gente pela curiosidade e no final ele entrega algo inesperado, surpreendente. Para manter a atenção das pessoas, a gente pega pela curiosidade. As pessoas querem saber a resposta. Elas querem saber o que vai acontecer em seguida. Então, você passa um pouco de informação de maneira que incentive ainda mais essa curiosidade. Você faz com que as pessoas queiram saber mais. Elas querem assistir o resto da mensagem, elas querem assistir o resto do anúncio para descobrir o que vai acontecer em seguida. Um outro elemento que podemos destacar nas mensagens que pegam é a solidez, a sensação de ser real. A ideia é mostrar e não apenas dizer. Um ponto importante aqui é, vamos pensar no caso das mensagens que são utilizadas na linguagem dos negócios. Não são linguagens muito concretas. São sempre palavras muito abstratas, né? Por mais que elas soem bacana, elas não são memoráveis.
Veja só o exemplo de uma empresa que descreve a missão dessa forma: produzir proativamente melhorias no processo de front-end. Acho que não ficou muito claro o que eles fazem, né? Eles utilizaram linguagem bacana, mas é tudo tão abstrato que não dá para entender muito bem o que é exatamente a missão. Agora veja essa outra: organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Eu acho que você imaginou algo assim, como uma biblioteca gigante, com tudo muito organizado, uma coisa fácil, de fácil acesso, onde todos podem ter acesso. O que aconteceu aqui é que a gente pôde criar uma imagem mental. Ao transformar o abstrato em concreto, a gente ajuda as pessoas a entenderem, a sentirem, a se envolverem com o que a gente está dizendo. E sendo assim, sendo mais concreto, a gente é real. A gente se torna memorável como resultado. Uma maneira muito comum das pessoas tornarem as informações confiáveis é utilizar estatísticas. O problema é que quando a gente usa estatística, quando a gente apresenta um número, é muito provável que as pessoas esqueçam dessa informação. Se no comercial da Apple fosse dito em números a espessura do notebook, talvez você não fosse tão impactado pela informação como você foi quando eles fizeram a comparação. Quando incluímos elementos assim na mensagem, passamos credibilidade, mas de uma forma que as pessoas não vão se esquecer daqui a 5 minutos. Nessa imagem, por exemplo, mostra a quantidade de açúcar que está presente em cada uma dessas bebidas. Mas ela não fala da quantidade apenas em gramas, ela faz uma comparação. Então, ela torna a ideia muito mais convincente, né? Até aqui nós vimos que para uma história ser memorável, ela precisa ser simples, inesperada, real e confiável. Agora nós vamos falar de um outro item que torna essas histórias memoráveis, faz com que elas fixem na mente das pessoas. Assista agora ao vídeo 3 que está nos recursos dessa aula e depois vamos falar sobre ele. A chave aqui é fazer com que as pessoas se envolvam com a história. Não apenas ouvir uma informação, mas elas se importam com o que você está falando. Quando você faz as pessoas sentirem algo, a chance de elas lembrarem da sua história é muito maior, porque elas se conectaram com a sua história. Vocês perceberam que essa história conecta emocionalmente? Porque ela faz com que a gente possa se identificar com qualquer um dos 3 personagens. E o vídeo, o tempo inteiro, está trabalhando a emoção. Para incluir emoção nas mensagens, é preciso chegar ao ponto central, mergulhar mais profundamente nas motivações das pessoas. Conforme mergulhamos cada vez mais nos motivos que levam as pessoas a ouvirem a sua mensagem, chegamos mais próximo da emoção. Nesse módulo, nós falamos sobre o que faz com que as histórias se tornem memoráveis, ou seja, o que faz com que as ideias peguem, se fixem na mente das pessoas. No próximo módulo, nós vamos falar sobre os princípios do contágio, o que faz com que as histórias se espalhem como um vírus. Até lá!